Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delbres, sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou aqui fazendo uma série de vídeos a respeito do sistema elétrico brasileiro, separado em segmentos de geração, transmissão, distribuição e consumo, mas com um viés científico, né? Então, eu vou falar dos problemas associados à geração, à transmissão, à distribuição e ao consumo, mostrar como isso acontece no sistema, como esses problemas, esses desafios acontecem no sistema elétrico brasileiro e como esses problemas estão sendo endereçados do ponto de vista da pesquisa científica. Nesse artigo que eu vou mostrar para vocês hoje, a gente faz uma discussão e uma proposta a respeito do mecanismo de realocação de energia. Esse trabalho foi feito por mim, pela Paula Valenzuela e Sérgio Granville, os dois da PSR. No Brasil, existe um mecanismo que é utilizado para mitigar os efeitos da sazonalidade da geração das hidroelétricas, que se chama mecanismo de realocação de energia. Esse mecanismo ele é importante porque quando o gerador ele faz um contrato de energia, esse contrato, primeiro, ele está limitado à garantia física do gerador. Então, o gerador ele tem uma capacidade de geração, vou chamar isso aqui de capacidade de geração, e ele tem uma garantia física associada a ele. Daqui a pouco eu explico melhor como é que essa garantia física é calculada. E essa garantia física limita a quantidade de contratos que esse gerador ele vai poder fazer, contratos de energia. A ideia é que todo contrato de energia tenha um lastro de energia que pode ser produzida. Por isso que a garantia física, em geral, né, ela é menor do que a capacidade de geração do gerador. E ela é calculada com base em quanto o gerador é capaz de produzir de energia elétrica, mesmo em cenários adversos. Tá? Então, é uma grandeza estabelecida a partir de critérios de segurança energética, mas que é aplicada para a contratação de energia. Bom, ainda que o gerador faça contrato apenas com a garantia física, ele ainda corre riscos, né? Porque a produção de energia dele ela é limitada ou ela é definida pelo ONS. E aí você pode ter sobras ou déficit, né, de energia. Então vamos ver aqui, ó. Se ele tem um contrato, aqui ó, vários contratos que são iguais à garantia física, por exemplo, ao longo do tempo, né, esse contrato ele vai sofrer sobras e déficit, né, em função da produção de energia. Isso aqui é a produção de energia, ó. Essa área aqui por cima, essa área aqui por cima da base de contrato dele e aqui abaixo é quanto que ele produziu em excesso de energia e quanto faltou ele produzir para honrar os contratos. E essa exposição desse gerador ela pode ser muito perigosa porque ela, ela deve ser liquidada ao preço de liquidação de diferença, que é um preço que varia muito ao longo do tempo. Né? Portanto, o risco do gerador ter um grande déficit de energia por causa da operação do sistema é muito grande e ele ter que honrar esse déficit APLD também é grande. Então, o que se faz é o seguinte: ao invés dos geradores, e aqui a gente está falando das hidrelétricas que estão
expostas ao MRE, ao invés do gerador fazer a liquidação considerando a geração dele, ele entra num portfólio, né? Então todos os geradores entregam a sua energia nesse portfólio e esse portfólio ele aloca a energia para fins financeiros a cada gerador em função da garantia física dele. Com isso, né, se a produção total de energia for maior do que a garantia física do sistema, todos os geradores vão receber pelo menos a garantia física deles e a exposição à PLD vai acontecer de forma positiva, ou seja, vai ser um ganho adicional para os geradores. Agora, se a energia total do sistema produzida for menor do que a garantia física do sistema, todos os geradores vão ficar abaixo da garantia física e vão estar expostos ao PLD na liquidação de compra de energia. Para as hidroelétricas, isso é particularmente importante porque, em geral, quando os geradores hidroelétricos produzem menos, o PLD fica mais alto. E quando eles produzem mais, o PLD fica mais baixo. Então, quando eles produzem menos, ou seja, quando a geração é menor do que a garantia física, o custo que eles vão ter que pagar em função desse déficit é ainda maior. Então, isso gera uma série de problemas e que acontecem principalmente em períodos de grande estiagem que a gente tem no sistema elétrico e isso ocorre com certa frequência. Então, esse é o MRE, o Mecanismo de Realocação de Energia. O que a gente propõe é mudar um pouco o MRE. Ao invés de deixar ele só com hidroelétrica, a gente quer colocar também eólica e biomassa. A gente quer colocar, não, a proposta desse artigo. Né? Então, por isso que o título é a Risk Constrained Energy Reallocation Mechanism for Renewable Sources, ou seja, diferentes fontes renováveis, considerando uma restrição de risco, porque essas renováveis elas vão atuar principalmente quando o gerador hidroelétrico fica mais exposto, portanto ajudando a estabilizar o portfólio, e usando uma alocação baseada no benefício marginal, que é um método de teoria de jogos cooperativos. Bom, a motivação desse trabalho, aqui tem como o paper foi construído, né, a ideia do trabalho. Eu vou tentar resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui a gente tem ó, uma figura em que a gente tem uma geração típica hidrelétrica aqui no Brasil. Ó. No eixo X dessa figura, a gente tem os meses do ano e aqui a geração. Essa linha azul que eu acabei de desenhar aí é a geração média de uma hidrelétrica. Nessa figura também está mostrado o P95 de geração e o P5 de geração. Tá? Então, essa é a média da hidrelétrica. Aí a gente pode desenhar aqui, ó. Deixa eu até pegar outra cor. Aí a gente pode desenhar aqui a energia média de uma eólica, né, com menos geração no começo do ano e mais geração no final do ano, e a geração média de uma biomassa. Tá? Também com menos geração até janeiro até abril e com geração de maio até dezembro. Então, tanto a eólica como a biomassa, elas têm uma relação complementar com a hidroelétrica. E a gente propõe nesse artigo que elas sejam também incorporadas a esse portfólio, de maneira que a geração dessas fontes ajude as hidroelétricas justamente no período onde o PLD tende a ser mais alto e a geração tende a ser mais baixa. Aqui eu tenho uma figura que mostra como é que o PLD médio funciona ao longo dos anos, né? Ao longo de um ano. Né?
Então, o preço médio dele é relativamente mais baixo no primeiro semestre, comparado com o PLD no segundo semestre. Tá? Então, essa é a relação entre hidroeletricidade e PLD. No modelo que a gente propõe, existe uma alocação baseada no benefício marginal que considera dois elementos. Um é a produção média das fontes renováveis de energia e dois, os piores cenários. Né? Então, a produção média a gente considera a partir de um valor que a gente chama de valor esperado. Né? Então, a gente simula vários cenários, pega o cenário médio e atribui esse valor ao valor esperado de rendimento associado à fonte ou ao portfólio. E do outro lado, a gente tem um valor associado ao risco do portfólio que a gente chama de CEVAR, em que a gente pega os piores cenários e faz a alocação considerando os piores cenários. Essa ponderação entre o valor esperado e o CEVAR, o Conditional Value at Risk, que são os piores cenários, ela é feita por um parâmetro que é o parâmetro lambda. Então, quando o lambda é igual a zero, a gente está dando mais peso para o portfólio para a geração média das fontes. Quando o lambda é igual a 1, a gente está dando mais peso para o risco das fontes. E aí o que a gente observa é o seguinte, ó, tem uma figura aqui que ajuda a ilustrar o que acontece no portfólio em termos de rendimento quando a gente incorpora as fontes eólicas e de biomassa. Nessa figura aqui, ó, a geração hídrica é essa aqui que eu estou desenhando em verde. Tá? O resultado da geração hídrica é essa que está sendo desenhada em verde. Então, com essa fonte, você tem, para os diferentes cenários que são simulados de geração, você vai ter rendimentos negativos. Numa frequência acumulada, eles tendem a ser positivos, né? E em alguns cenários, esses rendimentos são bem maiores, que são os cenários onde você vai ter uma eventual correlação negativa com o PLD. Tá? Já no caso da eólica e da eólica e da biomassa, o rendimento associado a essas fontes é mais estável, ó, e tende até a ser positivo em determinados períodos em determinados cenários. Então, essas fontes têm um valor muito grande para a hidroelétrica quando combinadas no mecanismo de realocação de energia. Esse gráfico aqui, essa linha tracejada, ela mostra qual o efeito combinado do portfólio. Notem que quando a gente combina eólica, solar e biomassa, ó, o portfólio ele nunca fica negativo, ele sempre fica positivo. O que, do ponto de vista da teoria de jogos cooperativos, é bastante desejado, porque significa que quanto mais jogadores, mais players, mais fontes estiverem dentro desse portfólio, mais estável tende a ser o rendimento associado a esse portfólio. Até aqui a gente mostra o efeito da complementaridade e como isso é bom para estabilizar os rendimentos do portfólio. As questões mais importantes aparecem quando a gente faz o rateio desse portfólio. Quanto do portfólio, quanto da renda vai para a eólica, quanto da renda vai para a biomassa e quanto da renda vai para a hidroelétrica. E o que a gente observa por esse gráfico aqui é o seguinte: dependendo do valor do lambda, do parâmetro que define se o portfólio vai ser considerado com mais risco ou menos risco, a gente vai ter uma alocação maior do MRE para as hidroelétricas ou para
para a hidroelétrica ou para a biomassa e para a eólica. Quando o risco não é considerado, ou seja, quando os cenários médios têm mais peso na análise, aí a hidroelétrica ela tem uma alocação maior do MRE em função do volume que ela produz no sistema. Na medida em que a gente incorpora o elemento de risco, o CVAR, variando o valor de lambda, né, até chegar em 1, o peso da hidroelétrica no MRE vai diminuindo. Por quê? Porque a eólica e a biomassa passam a ter mais força dentro do portfólio em função da geração que elas têm no período em que o PLD é mais alto. E isso pode ser um ponto de divergência entre essas diferentes fontes. O que as hidroelétricas devem observar é que considerar eólica e considerar a biomassa dentro do portfólio pode ser um fator importante na estabilização da renda. Por outro lado, elas podem perder um pouco das cotas em função desse fator. Então, toda a aplicação dessa técnica vai depender do nível de risco que a gente vai considerar associado a esse portfólio. Você pode considerar que o portfólio tem mais peso para o risco, então o lambda se aproxima de 1, ou menos peso para o risco e o lambda se aproxima de 0. Fato é que a gente mostra, do ponto de vista da teoria de jogos cooperativos, que independente da solução, esse jogo é cooperativo, ou seja, vale a pena que as fontes contribuam e estejam no mesmo portfólio. Então, essa é uma proposta para se pensar em termos de mecanismo de realocação de energia, que eventualmente poderia ser aplicada, validada pela teoria de jogos cooperativos. Né? Nós fizemos essa análise para mais geradores e eólicos, biomassa, utilizando valores reais, né, valores sistêmicos, e os resultados foram muito positivos. Portanto, é uma alternativa interessante para a aplicação do MRE e para diminuir o risco que existe, principalmente quando a gente observa um nível cada vez menor dos reservatórios de energia. Tá bom? Então, esse foi o vídeo sobre o MRE. Na próxima aula, a gente trata ainda de alguns assuntos relacionados à geração de energia elétrica e depois a gente vai para a transmissão, distribuição e consumo. Até lá, gente!